Oi, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Júlia Valente, sou professora aqui da Fono Online, sou responsável pelos cursos da área de audiologia, diversos cursos, né? E hoje eu venho aqui para a gente discutir uma coisinha, na verdade, para tirar uma dúvida que aparece muito com quem lida principalmente com audiologia básica, né? Que seria audiometria e imitanciometria, mas muitas vezes o pedido de vez vir audiometria e imitanciometria, o pedido vem audiometria e impedanciometria. Será que impedanciometria é a mesma coisa que audiometria? Por que que algumas pessoas chamam impedanciometria se quando a gente vai estudar o nome é imitanciometria? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas antes, queria que vocês curtissem, dessem um like, escrevessem qualquer dúvida, para que a gente possa continuar aprendendo mais, tá? De cara, eu já vou dizer, são a mesma coisa. Imitâncio e impedâncio, ou imitanciometria e impedanciometria, eles são os mesmos exames, tá? O que que acontece? Quando a gente vai estudar imitanciometria, a gente vê que a gente está vendo, a gente analisa muito como está a impedância do sistema tímpano-auricular. Tá passando muito som, tá passando muito pouco som, enrijeceu, não enrijeceu. O exame todo, ele é baseado em cima disso. Então, quando a gente pensou no exame lá, a gente não, né? Quem pensou no exame lá antigamente, inicialmente ele foi chamado de impedanciometria, tá? Só que o que acontece? Apesar do exame ele ser muito baseado na análise de impedância, o quanto de som está passando, quanto de som está voltando, não é só isso, né? Ele analisa diversas outras coisas, como está a sua via auditiva, como está a via do reflexo, a gente faz pesquisa de reflexo, a gente pode fazer diversos outros exames. Então, o nome impedanciometria, ele não passava realmente o que era o exame, tá? Então, a partir daí, se mudou o exame e ele passou a ser chamado imitanciometria. Como tudo que muda de nome, muitas vezes o nome antigo, às vezes, ele não deixa de ser usado completamente, como a gente ainda tem disacusia, por exemplo, né, quando você vai falar de perda auditiva, e daí por diante. E uma coisa que mantém a impedanciometria muito fiel ainda é a questão de plano de saúde. Eu não sei como é aí onde vocês moram, mas aqui em Salvador, acho que todos os planos cobram um procedimento com uma impedância, né, com uma impedanciometria, então você acaba que o nome, ele ainda vai acontecendo, né, alguns pedidos ainda vêm com impedâncio, mas o nome certo do exame é a imitanciometria, tá? E isso acaba gerando alguns problemas, por exemplo, eu trabalho numa clínica que é uma clínica grande, ela tem diversas especialidades, inclusive endócrino, e aí o endócrino ele quer pedir a bioimpedância, e aí ele vê impedância, ele pede impedância. Aí marca o paciente para mim como impedância. Aí eu já acho estranho, porque eu falo, só impedância, sem audiometria, né? Quando eu vou olhar a questão do paciente, foi o endócrino que passou, e aí fica claro que não é imitanciometria. Seria a bioimpedância. Então, a solicitação da bioimpedância também está errado. E aí, às vezes, o paciente já está lá e gera transtorno, tá? Mas o nome correto, se a gente for falar, ok, certinho, é imitanciometria, que é baseado na análise da impedância do sistema. Todos os testes vão analisar se está passando muito som ou se está voltando muito som, né? Como o som está sendo conduzido pela orelha média. E hiperdensometria era antigamente, né? E que ainda continua um pouco arraigada, porque, por exemplo, nos códigos de plano de saúde, normalmente o nome vem impedanciometria e não imitanciometria, tá? Se você quer entender como é que funciona o exame, como é que faz, quais são as partes, eu falei pesquisa de reflexo, falei que a gente pesquisa impedância, a gente tem um curso só sobre imitanciometria, os principais testes, né? Que vai ser a curva e a pesquisa do reflexo, mas, por exemplo, também a gente fala de DQM, tensiômetro, tá? Então, vai lá, no nosso site, dá uma olhada. A gente também tem uma aula grátis sobre metanciometria e sobre diversos outros assuntos da fonoaudiologia, além da audiologia, certo? Mês que vem eu volto com mais um. Alguma dúvida, alguma curiosidade para a gente conseguir discutir, tá bom? Abraço, beijo!